Boa noite a você de casa. Convido nesse momento você para nós estarmos fazendo uma aliança com o Senhor, né? Um momento de Santa Ceia. Convido você aí
a nesse momento abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, versículo 28, que ele fala sobre nós nos examinarmos, que diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Que nesse momento nós venhamos refletir, antes de nós ceiarmos, refletir sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados. E vamos nesse momento orarmos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, nos examinarmos, Deus. Queremos, meu Pai, reconhecermos que nós somos falhos, que precisamos do Teu perdão, Pai. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa, Deus, aquelas nossas atitudes que não Te agradou. Perdoa, Deus, os nossos pecados, Deus, que tem nos impedido, Pai, de estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, nos arrependermos, meu Deus, de tudo aquilo que nós pecamos, meu Deus, diante de Ti, Senhor. Amém. Vamos ler o versículo que se encontra lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23, que diz: pois recebi do Senhor também, que entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse é o corpo de Cristo, o corpo que foi esmagado, que foi moído, para que eu e você fôssemos livres de todos os pecados. Nós queremos orar nessa noite. Senhor Jesus, nós Te damos graça, Pai, por esse corpo, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento que é o momento da aliança, Senhor, contigo, Pai. De nós lembrarmos, Senhor, de tudo que o Senhor passou ali naquela cruz, Deus, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, Pai. Para que eu e você estivéssemos aqui livres de todos os pecados, livres de todas as acusações. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu corpo, Deus. E nós aguardamos, meu Deus, a Tua vinda, Jesus. Temos memória, meu Deus, da Tua vinda, Senhor, sobre a Tua igreja, meu Deus. Muito obrigada, meu Pai. Nós Te damos graças nessa noite. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Versículo 25 diz que, da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. O sangue do Senhor, o sangue que purifica, que nos limpa de todos os pecados, de todas as acusações. E nós viemos orar nesse momento com o coração muito agradecido diante do Senhor. Pai, nós Te damos graças, Deus, pelo Teu sangue, Jesus, que foi derramado ali naquela cruz, Pai. Esse sangue, meu Deus, que limpa, esse sangue que purifica, esse sangue que nos dá a cura, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica, Jesus, de todos os nossos pecados, Deus. Muito obrigada, Jesus, que nós, ao tomarmos, meu Deus, o Teu sangue, Senhor, Ele vinha estar, meu Deus, sendo renovado em nossas vidas, Senhor. A Tua graça, meu Deus, e a Tua presença a cada dia. Muito obrigada. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse momento, Deus, da Tua aliança, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu corpo. Obrigada pelo Teu sangue. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor passou ali naquela cruz, Pai, para que nós estivéssemos aqui, Senhor, livres de toda acusação, livres de todos os pecados. Nós lembramos do Senhor, Deus, a cada dia, Pai, e cremos na Tua vinda, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, muito obrigada por essa aliança. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Está preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Adoramos aquele que faz vento aos seus anjos.
Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. E fogo aos seus ministros. E negue o seu fogo como seus ministros. Queremos queimar, somos seus ministros. Negue o seu fogo como seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Jesus, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Graça e paz, boa noite a você que está em casa, você que está nos acompanhando pelo culto online. Essa é a hora, uma das mais importantes para nós que estamos aplicando o culto online, que vai chegar até você, você que está em casa, você que está no carro, você que está nos acompanhando aí na cozinha, aonde você estiver, que essa mensagem atravesse a lente dessas câmeras, atravesse o tempo e alcance o teu coração. Nessa noite eu queria te convidar para você orar comigo, para você estar em sintonia com o Senhor Jesus, estar se desarmando de tudo aquilo que tem te prendido ao longo da semana, está quebrantando o teu coração. Eu quero te convidar a orar comigo, você que está aí. Fecha teus olhos, vamos abrir o nosso coração e estar orando ao nosso Papai do Céu. Senhor Jesus, obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos por essa semana. Obrigado por esse domingo tão especial. Obrigado por esse dia tão especial. Nós sabemos que tudo está debaixo do teu controle, está debaixo dos teus planos. Senhor, rompe a barreira do tempo nessa noite e, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, o nosso coração e nós queremos dar abertura para o Senhor entrar, abrir essa porta e que o Senhor venha ceiar conosco através dessa palavra, Pai. E nós queremos ceiar contigo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria te convidar nessa noite, querido, a acompanhar comigo uma história, uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Essa história ela foi gravada bem antes da fundação do povo de Israel, antes dos tempos. A Bíblia fala que provavelmente foi Moisés que escreveu esse livro. É um livro poético, é um livro onde nós vemos a poesia de Deus através do sofrimento desse homem, trazendo para a nossa realidade atual uma renovação, trazendo uma graça, trazendo aí aquilo que tinha se perdido, trazendo algo em dobro para a vida desse homem. E esse homem, muitos de vocês já conhecem, esse homem é Jó. A palavra de hoje está no livro de Jó, e é sobre esse Jó que nós vamos estar conversando nessa noite. É sobre Jó que nós vamos estar dialogando nessa noite. Eu espero que você me acompanhe nesses pequenos espaços de tempo que nós temos aqui, essa leitura. Eu quero dizer para você que o tema para essa noite se chama constância. O tema dessa noite se chama constância. Eu estive pesquisando a palavra constância, o que significa, o que representa. O substantivo no feminino de constância significa persistência, significa insistência, significa também obstinação. Constância significa alguém que tem as características de constância, são pessoas que não desistem,
são pessoas que não param, são pessoas que persistem, são pessoas que continuam, são pessoas que vão em frente. E eu tenho um recado para trazer para você antes de ler a palavra do Senhor, é que a nossa vida, ela não é apenas essa linha reta que nós pensamos que é. A nossa vida, ela tem altos e baixos, a nossa vida, ela tem as curvas, na nossa vida nós vamos encontrar lombadas, na nossa vida nós vamos encontrar muitas dificuldades. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Mas eu quero dizer para você que apesar dessas dificuldades, apesar das lombadas, apesar da curva no meio do caminho, eu quero dizer para você que você não vai parar no meio do caminho. Por mais devagar que você vá, você não vai estancar, você não vai parar, você não vai retroceder. A sua gasolina espiritual não vai acabar e você vai conseguir chegar no final dessa história. Então eu queria ler com você esse livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 13 até o 22, nós vamos estar lendo nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim, acompanhe comigo a leitura. Diz, algum tempo depois, enquanto os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, em uma das suas festas, veio um mensageiro correndo e disse a Jó, os bois estavam arando a terra e os burros estavam pastando no campo, quando de repente os sabeus atacaram, roubaram os animais, mataram todos os trabalhadores e só eu fui o único que escapei para te contar. Enquanto o homem ainda falava, chegou outro mensageiro e disse, raios caíram do céu e fulminaram as ovelhas e os pastores que estavam no campo. Eu fui o único a escapar para te trazer a notícia. E quando esse ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, 3 grupos de caldeus atacaram os camelos e massacraram os peões. Eu fui o único a sobreviver para te contar a história. E enquanto esse estava falando, chegou outro mensageiro e disse, teus filhos estavam numa festa na casa do irmão mais velho, quando de repente veio do deserto um tornado em que derrubou a casa onde eles estavam comemorando. E eu fui o único a escapar para te trazer a história acontecida. E a palavra do Senhor diz em Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que Jó se levantou, rasgou suas próprias roupas e raspou a cabeça e se lançou ao chão. E ali prostou-se ao Senhor e o adorou. E disse as seguintes palavras, disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que mesmo sendo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou e não culpou a Deus em nada. Nessa noite nós vamos estar avaliando como fundo essa história de Jó. Nós vamos estar avaliando como fundo a nossa realidade de hoje, a história desse homem. A história desse homem que a Bíblia fala que ele era o mais rico do Oriente. A Bíblia não vai dizer que ele era o mais ou menos rico. A Bíblia não vai dizer que talvez ele era o mais rico. Mas a Bíblia vai falar que ele era o maior do Oriente. E a Bíblia vai dizer também em que quantidade de bens esse homem tinha. Ela vai relatar, vai dizer que Jó, ele tinha 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta. Vai dizer que Jó tinha 3.000 camelos. E vai dizer que Jó também tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Esse homem, ele era o maior, o mais rico, o mais bem-sucedido. Esse homem, ele tinha uma família perfeita. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Vai falar que ele tinha também uma esposa. Nós fomos informados sobre a esposa dele. Mas a Bíblia também vai relatar que Jó, além dessas características de família abençoada, além dessas características de homem bem-sucedido no negócio, a Bíblia vai dizer
lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que Jó, ele tinha características exemplares. Vai dizer que Jó, ele era temente a Deus. Vai dizer que Jó era homem íntegro e também homem reto. Íntegro é aquilo que você é com a porta aberta. Quando todo mundo te conhece na rua, quando você passa na esquina, todo mundo olha para você e diz: esse homem é um homem íntegro. Mas também vai dizer que Jó era um homem reto. Vai dizer que Jó, ele era reto, e reto significa aquilo que você é com a porta fechada, aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Mas eu vou dizer para você, a pessoa que testemunha sobre o caráter de Jó não é um qualquer. A pessoa que testemunha sobre o caráter de Jó é o próprio Deus, é o dono da eternidade, é o formador do próprio Jó, que testemunha sobre ele diante de um ser chamado Satanás. E ele vem e fala para Satanás, diz: olha, tu observaste meu servo Jó, não tem homem que nem ele, íntegro, reto, fiel. E Satanás pede uma prova sobre a integridade de Jó. E ele diz: olha, toca no que ele tem, tira aquilo que ele tem. Por um acaso ele passa fome, por um acaso ele passa aflição, por um acaso ele passa medo, por um acaso ele passa necessidade. Bem poderas você dizer que ele é homem íntegro e reto. Tudo que ele pede, você dá para ele. Nessas palavras que eu estou falando para você nessa noite, estou conjecturando aqui nas minhas palavras essa realidade. Mas Deus diz: olha, vai lá, toca na vida dele, tira aquilo que ele tem e vamos ver se ele blasfema. E Satanás vai e toca na vida de Jó, começa criando na vida de Jó uma crise financeira. E nós vamos ver ao longo da história que Jó, ele não só começa com essa crise financeira, isso trazendo para a nossa realidade dos dias de hoje. Nós estamos vivendo 3 crises no país. Primeira, uma crise de saúde. Segundo, uma crise econômica que está iminente aí nas portas. E terceiro, uma crise política que nós estamos vendo acontecer. Isso é a realidade do país e de muitos que estão dentro desse país hoje, chamado Brasil. Jó estava vivendo essa realidade. E nós vemos que Satanás propõe isso para Deus. E muitas vezes nós, com muito menos, às vezes com dificuldades minúsculas, mediante essas que Jó passou e essas que nós estamos prontos a passar, estamos passando hoje, a gente reclamava por muito menos. Ah, mas hoje está muito quente. Ah, mas hoje está muito frio. Hoje o dia foi tão desgastante. Hoje o trânsito estava muito ruim. Hoje eu não recebi tanta atenção como eu merecia. Hoje ninguém falou comigo. E eu vou dizer para você que muitas vezes na nossa vida nós passamos por crises, mas são simples crises. Um exemplo de crise simples é esse exemplo que nós falamos, que quando nós estamos esperando uma visita em casa, e de repente nós estamos esperando essa visita, e quando pensar que não, rápido o gás acaba. E aí? Como é que fica a situação? Gás não acaba na hora certa, gás só acaba na hora errada. Quando você mais está precisando o gás, ele acaba. Quando você mais está precisando, ele falta. E muitas vezes nós estamos fazendo aquela comida, estamos fazendo aquele prato tão especial para as visitas que nós estamos aguardando, e de repente, essa comida queima, sem intenção. Isso são coisas simples que acontecem na nossa vida. Nós não temos como controlar essas dificuldades, essas complicações que acontecem na vida de um ser humano. Coisas simples. Mas eu quero relatar para você que coisas difíceis, coisas ruins, assim como aconteceu na vida de Jó, pode acontecer conosco. Pode acontecer na nossa vida. E eu tenho alguns exemplos para te dar aqui. Muitas vezes nós, como cristãos, seres humanos, nós pensamos assim: ah não, mas eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu estou na Paz Church, lá o pessoal ora, lá o pessoal tem campanha de oração. Eu posso até querer ir para a igreja tentando me blindar dessas coisas, dessas dificuldades, dessas tempestades da vida. Mas eu digo para você uma realidade
nessa noite: nem todos que pensam assim estão certos, porque a dificuldade ela vem, o dia mau ele aparece, as situações complicadas acontecem e não são tão simples como queimar uma comida ou o gás acabar na hora que a gente mais precisa. Não, dificuldades acontecem e Jó foi um exemplo desse. O dia mau chegou para ele naquela manhã, ele não esperava, ele não estava preparado, mas o dia veio e se instalou o dia mau na vida de Jó. Nós não temos informações de quanto tempo levou essa calamidade na vida de Jó, essa situação difícil na vida dele. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, vai dizer que não só Jó, mas muitos outros homens passaram pela mesma dificuldade. Vai dizer que Jesus, de certa forma, estava de um lado do mar da Galileia, e ele entrou no barco, e a Bíblia fala que Jesus estava no barco, mas ele se deitou na popa daquele barco e começou a dormir. E a ordem que Jesus tinha dado era: passei para outro lado da margem desse lago. E os discípulos começaram a navegar em direção à outra margem, mas a palavra do Senhor diz que os discípulos, com Jesus no barco, eles começaram a temer a tempestade que se chegou de súbito. Sem mandar telegrama, sem mandar WhatsApp, sem mandar e-mail, chegou rápido. A tempestade veio e se instalou no meio daquele mar, e diz que os discípulos começaram a se desesperar, mas Jesus estava no barco. Jesus estava presente, mas a tempestade, ela veio. A palavra do Senhor também vai dizer que homens como Daniel era homem de caráter irrepreensível, mas infelizmente ele foi jogado na cova dos leões. Não foi poupado desse dia mau também, dessa dificuldade, dessa calamidade. A palavra do Senhor também vai nos relatar sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor diz que eles eram verdadeiros adoradores. Só que isso não os poupou também de ser lançado na fornalha aquecida do rei Nabucodonosor. E o que eu quero trazer para você nessa noite, com essa mensagem, é que também nós devemos estar preparados para o dia mau. Nós também devemos estar preparados para a curva na estrada. Nós também devemos estar preparados para as subidas e para as descidas. Nós devemos estar preparados para estar no monte, mas também devemos estar preparados para estar no vale. E o que eu quero falar para você é que Jó, ele tinha algo na vida dele que eu e você precisamos utilizar nesses dias maus, que se chama constância. Constância é isso que nós precisamos utilizar e aplicar na nossa vida nesses dias. Dias de tristeza, dias de medo, dias de incerteza, dias de dificuldade, dias que nós estamos apreensivos sem saber o que vai acontecer. Mas um recado eu tenho para te dar. Nessa noite, nesse domingo, receba uma graça chamada constância na sua vida. Foi isso que Jó usou para se sair desse dia mau, para superar esse vale, para superar essa dificuldade. Mas a gente se pergunta, como foi que Jó venceu isso? Usando a constância no dia mau, usando a constância na dificuldade. Jó, certa feita, começou o dia bem, sentou na mesa para tomar café. Não vai relatar, mas vai dizer que foi num dia só, tudo isso que aconteceu com ele. E de repente chegou essas notícias más que tinha acontecido. Chegou as notícias primeiro dizendo: olha, os teus bois que estavam lá no curral, eles foram saqueados, foram roubados. Um grupo de homens chegaram e levaram os teus bois. E Jó poderia dizer: tem nada não, mas eu tenho ainda os camelos. Tem nada não, mas eu tenho ainda as ovelhas. E chega outro mensageiro, o outro não termina de falar, chega outro mensageiro e diz: olha, as tuas ovelhas que tu tinha lá, veio fogo do céu e queimou todas elas. E Jó poderia dizer: tem nada não, mas eu tenho os mais tops, eu tenho os camelos que podem atravessar o deserto, são animais caríssimos,
São animais que são privilegiados nessa região. Mas chega outro mensageiro e diz: olha, os teus camelos, eles foram atacados e foram massacrados. Você não tem mais os teus camelos. E Jó poderia pensar assim: bom, eu perdi todos os meus bens, essa manhã não está sendo fácil, mas tem nada não. Eu vou poder recomeçar tudo de novo, porque eu também tenho os meus filhos. E você que tem filho, você sabe dessa realidade. Quando nós entramos numa luta, quando nós entramos numa dificuldade, quando nós entramos numa batalha, quando nós estamos passando nos dias difíceis, nós podemos pensar: eu estou aqui, mas eu vou lutar pelos meus filhos, porque eu preciso dar um futuro e uma esperança para os meus filhos. E Jó poderia ter pensado: tem nada não, eu perdi os meus bens, mas tenho os meus filhos para dar prosseguimento à minha vida. E de repente chega um mensageiro e diz: sabe teus filhos? E Jó poderia muito bem ter pensado: sei, o que aconteceu? E sobe aquele frio na espinha de Jó, e o mensageiro diz: os teus filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho, e de repente veio uma tempestade do deserto, abateu-se sobre a casa deles, e a casa caiu em cima deles, e morreram todos. Agora pense comigo, como é que um homem desse se recupera de uma situação dessa? Nós que temos filhos, sabemos que se por um acaso vier a morrer um dos nossos filhos, nós pensamos como nós vamos se recuperar. Imagina esse homem que perdeu todos os bens num dia só, era o mais rico, fale, ele quebra num dia só, e agora a sua situação emocional está posta em xeque com a perca de todos os seus 10 filhos. Me diga uma coisa, um velório de 10 filhos numa sala só, esse homem vai levar para o cemitério 10 filhos, e como é que vem os sentimentos desse homem retornando do cemitério com o luto de 10 filhos na costa dele? Pense comigo, essa era a realidade de Jó. Isso foi o começo do dia mau para ele. Isso foi o começo da dificuldade que chegou e se instalou de uma forma horrível na vida desse homem. Uma calamidade sem precedentes. Mas ele conseguiu superar tudo isso. Agora você me pergunta: como é que se supera? Como é que se vence? Você que já ouviu falar muito a história de Jó, eu quero que você me acompanhe em alguns princípios que eu notei aqui nessa noite para compartilhar contigo. Como nós podemos usar a constância para se levantar e para se recuperar do dia mau, da dificuldade, do medo, da incerteza. Jó, ele tinha algumas características e eu quero compartilhar para você essas características que Jó tinha. A primeira característica que Jó tinha era a habilidade da resiliência. Jó, apesar de tudo isso, ele era um homem resiliente. E ele aplicou isso na sua vida em um momento oportuno. Você pode me perguntar: o que é essa palavra resiliência? O que é essa pronúncia que eu não conheço, que Jó tinha, que eu quero para a minha vida? Eu quero dizer para você e ler para você que o significado de resiliência, segundo o nosso dicionário, é que resiliência era uma expressão usada pelos físicos que classificava determinados materiais da natureza que tinha capacidade de sofrer terríveis deformações, administradas sobre eles a pressão que, em vez de quebrar, eles voltavam ao seu estado natural. Isso é resiliência. Resumindo mais simples para você, essa palavra resiliência. Resiliência quer dizer flexível, mas forte. Você pode até envergar, mas você não vai quebrar, em nome de Jesus. Você está flexível, mas você é forte. Você pode até envergar, você pode até sentir a pressão lançada sobre você, mas ao invés de quebrar, você vai voltar ao seu estado natural. Você vai retornar àquilo que você era. Você vai poder desfrutar daquilo que você desfrutava. Mas nesse momento é momento de flexibilidade. É momento de nós estarmos administrando essa pressão lançada sobre nossas vidas. É momento de nós estarmos administrando a incerteza, o medo.
É momento de nós estarmos administrando tudo isso que está sendo lançado sobre a nossa vida nesse dia de hoje. Isso é resiliência. E vai dizer o seguinte, vai dizer que Jó, ele era resiliente. Porque ele começou o dia recebendo as piores notícias, das piores calamidades possíveis. Com ele, com a esposa dele, com os filhos dele. A crise financeira chegou, a crise emocional chegou, a crise familiar também chegou, porque agora ele não podia contar com seus 10 filhos. E o pior ainda estava por vir. Mas ele estava administrando, ele estava sendo resiliente, ele estava aplicando essa resiliência na vida dele. Para dizer melhor o que significa resiliência, eu quero que você recapitule comigo. Há 4 anos atrás nós tivemos as Olimpíadas no Brasil, e o Brasil, ele tem um campeão olímpico, medalha de ouro no salto com vara. O nome dele é Thiago Braz. E se você for ver alguns vídeos no YouTube sobre o Thiago Braz, nós vemos que o Thiago Braz, ele utiliza uma ferramenta de trabalho chamada uma vara. E a vara, ela é própria para lançar o atleta na sua condição que lhe é permitida. Ou seja, a metragem que ele coloca é a metragem que ele se esforça para ser lançado pela vara naquele limite. E nós vemos que o Thiago Braz, ele estava disputando com o francês. E o Thiago Braz naquele momento pediu, se eu não me engano, para colocar 5 metros a distância que ele precisaria ser lançado. E eu vi naquele momento, assisti ao vivo, aquela pequena disputa, e o Thiago Braz correu. No momento que ele corre, ele empunha a vara dele no chão, e a vara dele enverga, aquela vara vai até o chão, mas ela, ao invés de quebrar, administra a pressão lançada sobre ela e impulsiona o atleta para o seu objetivo final, que é passar aquele obstáculo. Então o que eu quero dizer para você é que resiliente não era o Thiago Braz, poderia até ser também, mas resiliente é o instrumento de trabalho que ele estava utilizando, era aquela vara de impulsão à distância. Aquilo é resiliência, aquilo é resiliência, e nós podemos comparar conosco. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida muitas vezes nós precisamos ser como um bambu, nós precisamos ser flexível. Muitas vezes nós vamos precisar ir até o chão, porque a nossa raiz está firmada em Jesus Cristo, por isso nós vamos conseguir ultrapassar e retornar ao nosso estado original. Ou seja, aquela vitória que o Jó estava para experimentar, ele não podia se comparar pelo momento que ele estava vivendo atual. Eu quero dizer para você que cada um de nós precisamos usar a resiliência. E se você está aí na tua casa, não sabe como se lidar com esse problema, não sabe lidar com essa pandemia, não sabe lidar com esse vírus, não sabe lidar com essa incerteza do dia que está acontecendo ou do dia que está por vir, ou pelas previsões que estão acontecendo, eu quero dizer para você, e eu quero determinar na sua vida uma graça chamada resiliência, que você pode até ir ao chão, mas eu quero dizer para você que você vai voltar ao seu estado natural, você vai voltar a conquistar aquilo que você um dia teve, você vai voltar a ter aquelas mesmas vitórias que você vinha alcançando em o nome de Jesus de Nazaré. E não só resiliência, nós vemos que o Jó, ele tinha algo na vida dele chamada maturidade. E na nossa vida nós precisamos ter maturidade, resiliência na maturidade, resiliência no nosso corpo, resiliência no nosso intelecto e resiliência no nosso espírito e nas nossas emoções para conseguir vencer esse dia mal. Sabe, alguém foi entrevistar o Jó e perguntou dele, disse: olha Jó, pelo que você está passando agora, pela situação que eu estou vendo, eu acho que esse teu Deus, ele quer te matar, porque você vem passando
muitas dificuldades, a calamidade chegou, nós não temos mais os nossos filhos, nós não temos mais os nossos bens, nós estamos agora em situação em que não há chance de se recuperar. E sabe que aquela mulher de Jó diz para ele, diz: olha, amaldiçoe esse teu Deus e morre. E Jó diz: nós aceitamos o bem de Deus com prazer, como não aceitaríamos o mal? Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Jó para ela. E a Bíblia fala que nisso tudo, no meio da calamidade, no meio da dificuldade, Jó não pecou contra Deus e não imputou a Deus culpa alguma. Na nossa vida nós precisamos utilizar a constância e a resiliência na constância. Nós precisamos utilizar disso na nossa vida. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida nos dias que nós estamos vivendo. Não são dias diferentes de Jó. Nem tanto porque Satanás vem mais uma vez diante dos filhos de Deus. E Deus puxa mais uma vez a conversa. E diz: observaste meu servo Jó, não há homem íntegro e reto como ele. Você me incitaste contra ele sem motivo. E Satanás faz mais uma proposta para Deus e diz: olha, o bem que ele tinha se perdeu, os filhos se foram, de fato ele não blasfemou, mas toca na vida dele, toca no corpo dele, e tudo dará ao homem pela sua própria vida. E sabe, queridos, Satanás volta e Deus dá autoridade para ele, diz: olha, vai, toque na vida dele, mas não tire a vida dele. Satanás volta e toca na vida de Jó, e a palavra do Senhor diz que Jó começa a ter doenças. A palavra do Senhor diz que Jó começa a aparecer tumores da cabeça até a ponta dos pés. E a palavra do Senhor continua falando, dizendo que Jó chegou a um ponto que ele estava magrérrimo, magro. A palavra do Senhor diz que Jó criou tantos tumores que diz que ele se coçava dia e noite. E ele não tinha mais condições de se coçar com as suas mãos. Diz a palavra do Senhor, diz que ele pegava um caco de telha e começava a se coçar, porque não tinha condições de se coçar com as suas próprias mãos. Se você for ler o livro de Jó, a palavra do Senhor diz que quando ele se alimentava, ele chorava de tantas dores. Diz que ele fedia. Diz que ninguém poderia chegar mais perto dele, nem a esposa dele aguentava a caatinga que ele estava. Diz também que a sua pele estava tão magro que a sua pele grudava nos seus ossos. Essa era a realidade de Jó. E diz que os tumores começaram a espocar no seu corpo. O câncer estava tão avançado que começou a criar buracos no seu corpo. Essa era a realidade de Jó. Satanás tocou na vida dele, tocou no corpo dele, tirou a saúde dele. Não bastava só a economia, não bastava só as emoções, não bastava só agora a crise familiar estabelecida, mas agora a crise na saúde estava presente sobre a vida de Jó. Jó estava no fundo do poço, Jó estava no final da carreira, mas eu quero dizer para você que pela graça de Deus, quando nós chegamos ao fundo do poço, quando nós estamos no final da carreira, o único lugar quando nós estamos no fundo do poço, a única opção que tem que se olhar é para cima. E Jó, ele recobrou a sua consciência quando ele olhou para cima e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Jó olhou para cima, Jó deu uma girada de 180 graus, olhou para trás e começou a voltar àquela caminhada que ele tinha com o próprio Deus. E o segundo princípio, o primeiro que nós usamos sobre usar com constância foi a resiliência. Mas o segundo que eu quero te encorajar nessa noite é o princípio da autorresponsabilidade. Seja autorresponsável. O que significa isso? Autorresponsável significa uma pessoa que não culpa os outros pelo seu próprio sofrimento, mesmo que outrem tenha causado isso na sua vida. Jó, ele tinha todos os motivos para culpar
principalmente a Deus. Segundo, a sua esposa, que não estava apoiando. Terceiro, ele tinha condições de culpar os seus amigos que foram visitar. A palavra do Senhor diz que quando ele estava no pó e nas cinzas, os amigos dele vieram visitar ele. Eles eram verdadeiros amigos dele. Eles amavam Jó. Mas chegou um momento da vida desses amigos que eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a perguntar que todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito. Jó estava passando por aquilo porque ele tinha plantado ou tinha feito algo para estar colhendo naquele momento. Mas Jó sabia que não tinha feito isso. Você sabe, queridos, que essa mensagem, quando você vai ler a fundo, você vê as maiores acusações dos amigos de Jó, que de fato eram amigos, mas estavam falando pela razão deles. Eles disseram que Jó tinha enganado as viúvas. Eles disseram que Jó tinha enganado os filhos das viúvas para estar passando por aquilo. E sabe, queridos, Jó tinha todos os motivos do mundo para culpar alguém, achar um bode expiatório, um culpado. Mas sabe, Jó não culpou principalmente a Deus, e não culpou a esposa, e não culpou os seus amigos pelaquela dificuldade, pelo dia mau que ele estava passando. E o princípio da autorresponsabilidade é importante na nossa vida, porque nós precisamos ser autorresponsáveis da nossa existência. Muitas coisas nós não pedimos para acontecer, mas vem, acontece, se estabelece. Quem pediu para acontecer a pandemia do coronavírus? Ninguém pediu. O mundo não pediu. O mundo estava caminhando. Estava indo tudo bem, a economia do país estava melhorando. Mas se chegou esse dia, se chegou essa dificuldade, o dia mau chegou. Sabe, o que nós vemos por aí pelo Brasil são pessoas colocando a culpa na política, são pessoas colocando a culpa na saúde, são pessoas colocando a culpa até na religião. Eu já li algumas vezes. Queridos, tem coisas que nós não podemos evitar. Tem coisas que vai acontecer e nós precisamos ser autorresponsáveis. E avaliar por que nós estamos passando por isso. Avaliar aonde nós precisamos melhorar. Avaliar o que nós precisamos fazer. E isso Jó fez. A palavra do Senhor diz que Jó, quando se confrontou com essa realidade, a queda de braço não era entre Deus e o diabo. A palavra do Senhor mostra basicamente que a queda de braço era entre Jó e ele mesmo. A queda de braço vai dizer que estava entre a fé e a incredulidade. Estava entre a razão e a maturidade. Estava entre a adoração e a murmuração. Por que eu digo entre a razão e a maturidade? Porque muitas vezes a nossa razão naquele momento vai falar muito mais forte do que a maturidade de caminhada que nós estamos tendo com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que entre a razão e a maturidade, entre a fé e a incredulidade, entre a adoração e a murmuração, Jó conseguiu se sair de mais essa dificuldade. E ele não culpou ninguém. Ele tinha uma fé autorresponsável. E eu quero te incentivar nessa noite, a você que está me assistindo, a não ter uma fé animada apenas, mas uma fé madura. Por que eu falo de maturidade? Porque eu tenho aprendido essa realidade com a minha vida. Sabe, a fé animada é aquela fé que conta com o milagre. Ele acontecendo. E ela só vai baseado no milagre. A fé animada é aquela que só conta com Deus se o milagre acontecer. Mas eu quero te dizer para você que a fé madura é aquela que conta com Deus, mesmo que o milagre não aconteça. É aquela que está presente com Deus, mesmo que a situação não melhore. É aquela que busca Deus, mesmo em dias de dificuldade. É aquela que caminha com Deus, mesmo em dias de escuridão. Essa é a fé madura, que conta com Deus, mesmo que o milagre não aconteça. E eu quero dizer para você que aquela canção, Ele é Deus, tem tudo a ver. E nós cantamos muitas vezes com os nossos lábios e dizemos que sai do fundo do nosso coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado for, Ele continua sendo Deus. Nós cantamos isso. Mas nós devemos se avaliar como autorresponsáveis se nós estamos vivendo as canções que nós cantamos. Começando por essa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Mas se não curar, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Porque nós somos autorresponsáveis por nós mesmos. E entendemos que nós precisamos exercitar algo chamado fé, e uma fé madura. Eu quero continuar dizendo para você também sobre essa realidade de autorresponsabilidade. Por que nós precisamos ser autorresponsáveis? Porque, de repente, se algo der errado na minha vida, e se eu entrar num caminho que não é o caminho que eu deveria prosseguir, como é que eu posso fazer? Eu tenho que olhar para o lado, culpar o meu pai, culpar a minha mãe, culpar o meu professor, culpar o meu pastor, culpar o meu líder de célula, o meu supervisor? Não. Eu tenho que me avaliar. É consequência do que eu plantei? Ou será que isso é um tempo de Deus me provando? Ou será que isso é um tempo de avaliação de Deus? Eu quero profetizar na tua vida que quanto maior a luta, maior é a vitória. Quanto maior é a contração de Deus na tua vida, mais longe você vai chegar. Porque a contração é como se você estivesse puxando uma flecha com um arco. Você pega a flecha, coloca no arco e você começa a puxar ela para trás. Mas quando você solta ela, ela vai em direção ao seu alvo e atinge o seu alvo em cheio. Muitas vezes nós podemos nos sentir assim, mas está dando tudo errado, não está dando nada certo, eu estou sendo puxado para trás. Avalie a sua vida, querido. É autorresponsabilidade. Se for isso, é contração de Deus. Se você não estiver colhendo nada, é contração de Deus. E você vai ser lançado em lugares que você nunca imaginou de ir, nem fazer coisas que você nunca imaginou de fazer, por essa graça chamada autorresponsabilidade. Eu quero ir mais à frente e dizer para você que além da autorresponsabilidade, além da resiliência, nós precisamos ser pessoas que aplicam na nossa vida princípios como a habilidade da poupança. Poupança, o que é isso? Poupança é algo que você guarda se precavendo para um futuro. É algo que você tem, que você espera usufruir, não naquele momento, mas você deixa como garantia para um futuro longo ou um futuro curto. Eu quero dizer para você que em dias que nós estamos vivendo, muitos precisam ter essa poupança, não só financeira, porque tem gente que gosta de viver o momento. Tem gente que diz, eu vou viver aqui, e o que eu viver aqui não vai refletir no meu futuro. Mas eu quero dizer para você que o que nós fizemos aqui, o que nós guardamos aqui de experiência, vai servir para usar num futuro. Ou um futuro longe, ou um futuro perto. Ou um futuro longo, ou um futuro próximo. Isso é a habilidade da poupança. E Jó tinha isso. Como foi que Jó ganhou isso? Jó ganhou isso da profunda intimidade com Deus que ele tinha. Da caminhada com Deus que ele tinha ao longo de sua vida. Algo chamado poupança. Que ele não culpou os amigos, não culpou a esposa e não culpou a Deus. Mas ele tinha essa poupança dentro de si. O que é poupança? Poupança é aquilo que você tem como que finalidade que você tem para se garantir no dia mau. Ou seja, poupança que nós chamamos é que você está rodeado por amigos, você tem uma dificuldade. Perdão. Poupança, queridos, é isso que nós chamamos reserva. Poupança é uma reserva para você gastar no futuro longo ou no futuro próximo. Mas por que eu devo guardar poupança, queridos? Poupança espiritual, poupança emocional, poupança de arrependimento, de perdão.
Por que que eu... Mas por que que eu devo ter uma poupança? Querido, eu quero dizer para você que você deve ter uma poupança. Porque a qualquer momento você sofre uma decepção. Porque a qualquer momento alguém pode te trair. Porque a qualquer momento alguém pode agir com você da maneira que você não esperava. A qualquer momento você pode sofrer uma reviravolta. E o que é isso? Você tem que estar habilitado com essa poupança para suportar o dia mau. Você tem que estar habilitado com essa poupança. Vai dizer que Jó, ele tinha essa bagagem chamada poupança. Por quê? Porque ele poderia muito bem ter acusado os amigos dele, ter acusado a esposa, ter acusado o próprio Deus. Mas Jó, ele tinha essa qualidade chamada poupança. Ele tinha essa habilidade chamada poupança. Por que que ele tinha isso? Porque Jó, ele tinha facilidade em perdoar. Jó, ele tinha facilidade em perdoar. Jó era fácil de perdoar. Porque no final da história de Jó, nós vamos ver que o sucesso dele, após esse dia mau, após essa calamidade, foi a habilidade da poupança. E vai dizer que ele resolveu perdoar a esposa e perdoar os amigos também. Eu vou dizer para você que muitas vezes nós pensamos, mas ele não merece o meu perdão, mas você merece ter paz. Mas ele não merece o meu amor, mas você merece ter tranquilidade. Você merece ter paz, perdoando, e você merece ter tranquilidade, amando, escolhendo amar aquelas pessoas que te decepcionam, aquelas pessoas que vão te dar mais trabalho do que você imaginava. E Jó tinha essa habilidade, Jó tinha essa característica na vida dele. Eu quero dizer para você que o Deus que te deu vitória no passado, também pode te dar vitória hoje, e pode te dar vitória amanhã. Jó, ele não olhava só para a realidade que ele está vivendo hoje, mas ele olhava para o passado, pela graça que ele tinha recebido no passado, administrava no futuro essa poupança e aplicava no futuro da vida dele, perdoando aquele que tinha magoado. E tantas pessoas abandonaram Jó e magoaram o próprio Jó. A última habilidade, princípios de habilidade. Nós falamos sobre resiliência, nós falamos sobre autorresponsabilidade e nós falamos sobre a habilidade da poupança, o princípio de guardar e de ter essa reserva de perdão, de liberar perdão e essa reserva de amor. Mas o último princípio se chama a habilidade de recomeçar. Jó, ele tinha essa habilidade, esse princípio para recomeçar. E sabe, queridos, nós vemos Jó recomeçando a vida dele, os amigos dele que tinham acusado ele. A palavra do Senhor diz que os amigos deles foram confrontados por Deus, e Deus confrontou os amigos dele e disse: olha, vou te abençoar, mas se vocês forem lá, e se vocês pedirem perdão de Jó, e quando Jó orar por vocês, vocês serão abençoados. E Jó orou pelos amigos dele, e a sorte dele começou a mudar. O que é que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que se você caiu, se você falhou, se você pecou, se você está no chão, para onde você vai agora? O único lugar que você tem é se levantar. Se levanta de onde você caiu. Recomeça de novo. Cria essa habilidade na sua vida, como Jó estava fazendo agora, começando tudo de novo. E a palavra do Senhor é bem clara, ela fala o seguinte, ela diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas as 7 o Senhor a colocará de pé. Eu quero dizer para você, que se você caiu, se você está no chão, sabe, Deus vai te colocar de pé. Em o nome de Jesus, essa semana ainda, o Senhor vai te pegar pela mão, vai começar essa noite, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai tirar a poeira do teu rosto, o Senhor vai te dar novas vestes, o Senhor vai te dar novas roupas, o Senhor vai te dar novos adereços, e sabe, querido, o Senhor vai te abençoar, e vai mudar a tua sorte, assim como fez com a de Jó. E eu quero te desafiar, e eu quero te encorajar a viver esses princípios. Sabe, queridos, o que tem te afastado de Deus?
Sabe, o que o diabo queria, o que o inimigo queria, era afastar Jó de Deus. E mediante essa palavra que eu quero falar para você, é que aquilo que o diabo queria, ele não conseguiu. Eu queria te convidar agora nesse momento a assistir um vídeo comigo. Sabe, queridos, observe bem o que te afasta de Deus, o que tem te colocado longe de Deus. Você está vivendo nesses dias, qual é a sua realidade nos dias de hoje? Observe bem esse vídeo e nós vamos encerrar daqui a pouco com uma oração. Avalie esse vídeo. Speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength
Querido, você que acompanhou esse vídeo, você que está nos acompanhando, que o Senhor Deus tenha te abençoado com esse vídeo. Esse vídeo retrata a vida de uma jovem que cresceu na casa do Senhor, mas que por muitas dificuldades, por calamidades dentro de casa e fora de casa, ela se afastou do Senhor. E sabe, ela estava vivendo dias difíceis, dias que não colaboravam para a existência dela na terra. Mas a única opção que ela achou foi correr para os pés do Senhor. E tudo aquilo que era ao contrário à vida dela, que queria matar ela, que queria oprimir ela, prejudicar, acabar com ela, foi totalmente extinto pela luz do mundo, que é Jesus. E sabe, querido, a luz do mundo está aonde você permitir que ele esteja. Apocalipse 3:20, a palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então essa palavra está sobre a tua vida. E eu quero te encorajar a chegar mais perto de Jesus Cristo. E encerrando nessa noite esse panorama da vida de Jó, nós vemos que Jó, ele foi um homem que entrou por uma prova, ele foi aprovado, e eu quero dizer para você que prova vencida não será repetida, assim como Jó foi colocado nessa prova, e foi aprovado, e essa prova vencida não foi repetida, as provas que você está passando não serão repetidas na sua vida, porque você será aprovado pela graça de Deus. E eu quero te contar uma história, terminando, finalizando essa mensagem. Certa feita, o senhor ia andando com seu filho, um menino de 4 anos, e o filho perguntou para o pai, disse: papai, que tamanho é Deus? Qual é o tamanho de Deus? E o pai, sem conseguir responder naquele momento, continuou a caminhada com o menino, pelo cais de uma cidade. E sabe, queridos, naquela hora o pai começou a pensar como ele ia responder para o seu filho qual era o tamanho de Deus. E naquele momento de caminhada ele ouviu um barulho no céu. E o barulho era um avião, um Boeing que ia a muitas alturas acima. E ele chamou o filho mais do que depressa e pediu para o filho olhar e disse: meu filho, olhe para o céu agora. E o menino olhou para cima e o pai disse: meu filho, que tamanho é aquele avião? Qual é o tamanho daquele avião? E o filho disse: papai, é muito pequeno, papai. Esse avião é muito pequeno. E o pai pegou o filho, voltou da caminhada. O pai pegou o filho, voltou da caminhada, colocou o menino no carro e foram até o aeroporto daquela cidade. Chegando lá, o pai tirou o filho do carro, tinha um Boeing enorme, igual o que tinha passado voando por cima deles. E ele perguntou: meu filho, que tamanho que é esse avião? E o filho respondeu: papai, esse avião é muito grande, papai. Avião enorme, cabia mais de 300 pessoas. E o pai disse: meu filho, assim é Deus. Esse é o tamanho de Deus. E o filho: como assim, papai? Qual é o moral dessa história? E o pai disse: sabe, meu filho, o moral da história é dessa forma. Deus é como um avião que ia passando lá em cima. Quanto mais distante você está de Deus, Deus parece pequenininho. Mas Deus, quanto mais você se aproxima dele, mais Deus cresce. E os seus problemas é que ficam pequenos. E encerrando nessa noite, eu queria orar por você e pedir para você se aproximar de Deus. Assim como Jó, o que o diabo queria era afastar ele de Deus. Mas a única coisa que ele conseguiu foi aproximar Jó de Deus. Se você quer se aproximar de Deus, eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Você que está aí, faça essa oração comigo. Ore comigo nessa noite. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e você que se desviou dos caminhos do Senhor, você que olhou para aquele vídeo e se viu naquele vídeo e quer se reconciliar com o Senhor Jesus, ou quer fazer essa decisão pela primeira vez, ore comigo nessa noite. Ore comigo nesse momento. Ore comigo aí na sua casa. Eu quero que você repita essa oração comigo, faça uma repetição. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, nesse momento
eu entrego minha vida a Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, me torna um filho Teu. Eu quero andar contigo. Eu não quero caminhar no escuro. Eu não quero caminhar no pecado. Mas eu quero andar mediante a Tua luz. Senhor, me ajuda a andar contigo. Agora, de agora até a consumação dos séculos. Amém.